palavra que está no meu coração para esse dia está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 1 em diante, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros homens. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que diga, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalho até nas prisões. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. E se sofremos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também com ele nos negará. Bom, esse texto aqui trata-se de um aconselhamento que o apóstolo Paulo está dando ao jovem Timóteo, que vai ter agora uma responsabilidade de estar assumindo aí esse ministério para estar difundindo o evangelho, levantando outros homens para continuar mantendo o propósito da causa do evangelho de pé dentro da propagação da palavra. Então Paulo vai ensinar Timóteo, vai conscientizar Timóteo, trazendo para ele algumas experiências que devem ser observadas na vida, outras que devem ser descartadas, ensinando ele a como doutrinar da maneira certa. Então, na verdade, Paulo dá vários conselhos, né? E o capítulo 2, verso 1, ele vai dar alguns que são extremamente válidos para a vida, não só para a igreja, não só para a doutrina, não só para a conduta do povo, mas para a vida, especificamente falando também sobre chamado, sobre vocação, né? Na verdade, existem muitas vertentes que se abrem aqui nos conselhos que Paulo está dando a Timóteo. Primeiro, quando ele diz no verso 1, Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Veja, Paulo só vai poder ensinar para Timóteo o significado da graça e o fortalecer na graça, porque primeiro ele passou por esse processo. Você lembra quando Paulo orou ao Senhor, pedindo 3 vezes ao Senhor que arrancasse o espinho na carne, e o Senhor não arrancando o espinho na carne, revelou a ele a graça, né? Mas disse o Senhor, a minha graça te basta. Foi o que Deus disse a Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa sobre a sua fraqueza. Então Paulo, ele só vai conseguir passar esse ensinamento da graça, porque primeiro ele entendeu a graça, ele compreendeu a graça. A graça foi revelada para Paulo de tal forma que para nós ele é um dos maiores pregadores do evangelho da graça. Paulo entendeu o universo intenso que a graça trouxe através da morte de Jesus e da ressurreição na cruz do Calvário. Paulo vai passar esse exemplo para Timóteo e vai ensinar para Timóteo o fato dele se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Porque tudo é pela graça. Ninguém se fortalece pelo seu próprio mérito. Ninguém caminha pelo seu próprio mérito. Ninguém consegue ficar de pé pelo seu próprio mérito. É tudo por causa da graça. É a graça do Senhor que nos sustenta, é a graça do Senhor que nos levanta, é a graça do Senhor que nos fortalece todos os dias. Quando você diz que você tem alguma coisa e você faz alguma coisa pelo seu próprio mérito, você está invalidando a graça. Porque é a graça de Deus que te dá ânimo e força para você ficar de pé. Por isso que Deus disse a Paulo que o poder dele se aperfeiçoa sobre a sua fraqueza. Que poder é esse? Graça. Por isso que Paulo está ensinando a Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus.
Por quê? Porque é essa que vai te dar sustento, que vai te dar estrutura para você suportar as lutas, as dificuldades que você passar nessa vida. Porém, Paulo só vai conseguir ensinar a graça porque ele entendeu a graça. Eu preciso que você entenda isso aqui. Algumas coisas você só vai conseguir passar para o outro, transmitir para o outro, quando você, primeiro, aprender a lição. Às vezes Deus permite até certas coisas acontecerem na sua vida para gerar uma lição em você. Para que você aprenda e entenda esse propósito. E depois de entender, você transmitir para o outro aquilo que aprendeu. Você compartilhar com o outro aquilo que aprendeu. Por isso que Paulo só pode pregar a graça para ele depois que ele entendeu o Evangelho da Graça. Existem coisas que Deus vai fazer em você para depois alcançar as pessoas perto de você. Existem coisas que Deus faz primeiro em você para depois tratar das pessoas que estão próximas a você. Existem coisas que Deus trata primeiro com a gente para depois tratar das pessoas que estão próximas da gente. Primeiro em você, depois através de você. Primeiro vai ser você, para depois ele tratar das pessoas que estão próximas a você. Não tem como você transmitir para o outro aquilo que você não tem. Então Deus te ensina, Deus te prepara, Deus te molda, Deus trabalha em você para que você esteja pronto para transmitir aquilo que você aprendeu. É você ver um Paulo aqui incentivando Timóteo a se fortificar na graça. Porque ele entendeu a graça, porque ele precisou depender da graça, porque ele precisou compreender o que é graça para depois ensinar para Timóteo. Porque no meio do caminho muita gente vai dizer, tu és jovem, vão desprezar a tua mocidade. E Paulo cita isso para Timóteo. Não despreze a tua mocidade, nem o dom que há em ti. Por quê? Porque ele sabia que ao receber a responsabilidade do ministério pastoral, que Timóteo estava ali recebendo esse cumprimento, essa grande responsabilidade, algumas pessoas poderiam julgar pela aparência, pela idade, pela estética, pela estatura, pela imagem. Só que aí Paulo vai dizer para ele, fortifica-se na graça, fortifica-te pelo meio da graça. Por quê? Porque ainda que algumas pessoas te julguem pela aparência, te desprezem pela aparência, te questionem, digam que você não tem condições para tantas coisas, a graça dele te basta. E o poder dele se aperfeiçoa sobre você. Fortifica-te na graça. Não é na opinião dos outros, não é do que as pessoas vão dizer, não é o que as pessoas vão achar. Não procura saber se as pessoas vão achar legal a tua reputação, se alguém vai falar que você está sendo um bom gestor, está administrando bem, tá... Não se preocupa com nada disso. Fortifica-te na graça. Porque é a graça que te faz ser dependente todos os dias. É a graça que te faz entender que você não faz nada na tua própria força, mas é na força do Cristo, que morreu e ressuscitou por você. Fortifica-te na graça. Aí ele continua dizendo, e o que de mim muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, para que seja idôneo, para também ensinarem a outros. Aí Paulo, ele vai agora aumentando a expressão no sentido de liderança, né? Confia esta palavra, esse direcionamento a homens. Ok? Então você vai levantar homens que estejam debaixo dessa posição, debaixo dessa graça e que tenham um caráter idôneo para ensinar a outros homens. Aí Paulo fala a importância de você viver uma transformação para que depois, através de você, outras pessoas sejam alcançadas. Porque não tem como alguém transmitir a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra e não ter os frutos dessa palavra. Não ter um caráter idôneo, não ter uma identidade idônea, separada, transformada. Ele continua dizendo, sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Aí Paulo começa a ensinar a Timóteo que servir a Cristo é passar pelo processo de aflições. Sofrer pela causa do Evangelho. Então, a gente precisa aprender sobre isso, sabe? Isso precisa ser ensinado dentro das igrejas. Que estar com Cristo é passar por aflições, estar com Cristo é sofrer por causa da causa, é carregar sua cruz, é levar uma vida firme com Ele, sofrendo as adversidades por causa dele. Aí Paulo anima Timóteo dizendo, sofre as aflições por causa de Jesus,
sofre as aflições comigo como um bom soldado de Cristo, sofrendo por causa do propósito. Porque às vezes tem gente que acha que o fato de se converter e aceitar Jesus, entregar sua vida para Cristo, não vai passar por aflições. E pelo contrário, começa uma outra vida, uma vida com Cristo, que vai te levar sim a aflições, por causa do Evangelho. Quem é que nunca sentiu perseguição por causa do Evangelho? Sofreu algum tipo de discriminação, recebeu algum tipo de palavra contrária, passou por guerras espirituais por causa do Evangelho. E outros países por aí que não se pode nem pregar o Evangelho, não se pode nem falar de Jesus. Falou de Jesus, você é perseguido. Então Paulo está dizendo a Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições do bom soldado de Cristo. Continue sofrendo, por amor a Jesus. Agora, a diferença do sofrimento com Cristo e o sofrimento sem Cristo é que você sofrer sem Cristo, você sofre em vão e é condenado, vai para o inferno e tem uma vida de condenação, de destruição. Agora, quando você sofre por amor a Cristo, o sofrimento daqui vai te dar uma recompensa lá na frente. Tem recompensa, tem galardão, tem resultado, tem propósito nessa dor. Você não sofre só por sofrer, você sofre por amor ao Evangelho de Jesus. Aí Paulo vai explicar para Timóteo o que é um ministério. Paulo vai explicar para Timóteo o que é uma vocação. No verso de número 4 ele diz: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E você precisa ter esse entendimento. Quem é que te alistou para essa guerra? Quem é que te convocou para essa batalha? Toda vez que você pensar que você foi consagrado, você foi levantado, você foi convocado porque o pastor te chamou, porque o homem te chamou, você vai parar no meio do caminho. Você não vai aguentar pressão. Por quê? Porque você vai colocar a tua motivação e a tua responsabilidade nos homens. Mas quando você entender que quem te convocou para essa guerra foi o teu Senhor, aí você vai lutar dando a vida por Cristo, pela causa, pelo Evangelho. Porque você entendeu que precisa agradar a Deus e não aos homens. Então, Paulo está dizendo o seguinte: procure agradar aquele que te chamou. Vá até o final. Continue lutando, militando o bom combate. Não se embarace com as coisas dessa vida. Não seja influenciado pelas coisas dessa vida, mas continue lutando sem olhar para trás. Por isso que não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu. Ele te alistou para a guerra dele. Ele te alistou para o exército dele. O que ele viu em mim? Eu não sei o que ele viu em você, mas ele te escolheu. Ele te chamou e decidiu te colocar de frente para uma grande obra, para um ministério, para uma grande responsabilidade. Agora mesmo a Bíblia vai dizer que aquele que olha para trás, a alma do Senhor não está nele. Por isso, você não pode olhar para trás. Você não pode recuar. Você não pode retroceder. Você não pode desistir. Por quê? Porque quem te alistou para essa guerra foi o Senhor. Não desista. Continua firme, lutando em oração, em propósito, buscando em Deus força para você permanecer dentro desse campo de batalha. Você não pode desistir porque alguém falou alguma coisa de você, porque alguém se levantou contra a tua vida, porque alguém liberou uma palavra de desgraça. Não. Tua motivação não está nos homens. Tua motivação está em Deus. Teu galardão não vem dos homens. Por isso que você não tem que fazer as coisas para Deus esperando o elogio dos homens. E você não tem que fazer a obra de Deus sendo motivado por críticas. Não faça por causa de elogios e não deixe de fazer por causa das críticas. Faça porque você entendeu que Deus te chamou para fazer. Se você depender de elogio humano, muitas das vezes ninguém vai te dar o braço a torcer, ninguém vai te dar um elogio, ninguém vai liberar nenhuma palavra de paz para você, meu filho. E se você deixar de fazer por causa de uma crítica, aí você vai se perder com propósito. Porque nem todo mundo vai dizer alguma coisa para te incentivar. Tem gente que vai lançar uma palavra destrutiva. Só que você não tem que fazer nem porque alguém te elogiou e nem porque alguém te criticou. Você tem que fazer porque quem te alistou
para essa guerra é Deus. Então não olha para trás. Não entrega aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. Não entrega aquilo que Deus colocou sobre você. Teu ministério não foi dado por homens, teu ministério foi dado por Deus. Foi Deus que te chamou e te escolheu para um grande propósito. Então não desfaleça o teu coração por causa dos homens. Porque alguém está se levantando contra você, porque alguém fez alguma coisa para tentar tirar você do foco. Coloque a tua motivação em Deus, meu irmão. Porque você tem que agradar aquele que te alistou para a guerra. E quem te alistou? Deus. E se ele te alistou, a Bíblia também diz que aquele que olha para trás não é digno de ver a glória de Deus. Olha para trás não. Recua não. Retrocede não. Quem vai recuar são os demônios, as fraquezas, o cansaço, as lutas, os problemas. Você vai permanecer como um bom soldado, sofrendo as aflições em Cristo. Por quê? Porque você entendeu o propósito. Você entendeu que você deve dar vida pela causa do Evangelho. Aí Paulo continua dizendo, para agradar aquele que alistou. Quem te alistou? Deus. Te alistou para onde? Para a guerra. Aquele que te alistou para a guerra. Você está entendendo? Você está numa guerra? É uma guerra. E essa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra principados e potestades. Enquanto você entrar nessa guerra no campo físico, você perde a batalha. Enquanto você entrar numa guerra no campo material, você perde a batalha. Enquanto você associar que o seu inimigo é seu pai, sua mãe, teu tio, teu primo, teus filhos, você vai perder guerra. Que essa guerra aqui é espiritual. Então as armas que você tem que usar nessa guerra são armas espirituais. Oração, jejum, palavra. Você precisa se santificar para vencer as guerras e ter força para agir espiritualmente e não carnalmente. Você está em guerra. Você pode não perceber, mas você está dentro de uma guerra. Tem uma guerra acontecendo ao teu redor. Onde o teu inimigo está fazendo de tudo para você largar a espada, para você sair do campo de batalha, para você desistir daquilo que Deus tem preparado para você. Mas abaixa a espada não, sai da guerra não, continua no lugar que Deus te colocou, com o interesse de agradar aquele que te alistou para esse campo de batalha. Há uma guerra que não é física, mas é espiritual, e você pode vencer, porque maior é aquele que está contigo. Maior é aquele que te convocou para essa guerra. Aí ele diz, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ou seja, se você luta e você não luta com as armas certas, se você luta e você não luta até o final, você não recebe a medalha. Porque não se entrega a medalha no início, medalha se recebe no final. Toda a coroa só é entregue no final e não no início. É o resultado da luta, da perseverança, de continuar, de permanecer, que faz você receber as recompensas. Toda luta tem uma recompensa. A própria Bíblia fala sobre isso, que das recompensas que Deus sempre entrega no final para aquele que não desiste, para aquele que trabalha, para aquele que permanece, para aquele que insiste. Por isso que aquele que olha para trás não é digno de ver a glória de Deus. Aí ele diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar. Considera o que eu digo, porque o Senhor dará entendimento em tudo. Aí ele continua dizendo, pelo que trabalhas e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Eu sou exemplo para você de sofrer pela causa do Evangelho. E já passei como malfeitor, fui preso, porém mesmo estando preso, a palavra não estava presa. Isso aconteceu em muitos lugares. Entre tantos lugares, quando Paulo estava preso com Paulo e Silas dentro de uma prisão, os pés presos, mão presa, começaram a cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, orar ao Senhor. E a Bíblia diz que as cadeias, o cárcere quebrou, abriu. Inclusive o carcereiro que estava lá se converteu. E aqueles que estavam presos também foram alcançados pelas orações e pelos cânticos de Paulo e Silas. Então é possível, às vezes, você estar cercado por uma adversidade, por uma prisão externa, mas a tua alma está livre para adorar o Senhor. Então faz isso agora.
Porque talvez você está cercado por uma prisão, está cercado por uma crise, está cercado por uma luta, por um deserto, por uma dificuldade que está te aprisionando. Mas tua alma está livre. Canta ao Senhor, louva ao Senhor, se alegra, adore ao Senhor diante dessa crise. Por quê? Porque Ele tem poder de libertar o ambiente que você está. Ele tem o poder de mudar a sua história. Os pés podem estar presos, as mãos podem estar presas, mas a alma está solta para adorar o Senhor. Ninguém prende a palavra. Então cante ao Senhor, louve ao Senhor, mesmo como Paulo disse, dentro de uma prisão. Mesmo que a tua prisão seja de repente tua casa, diante de um problema com o filho, com o pai, com a mãe, continue cantando, adorando ao Senhor. Por quê? Porque em breve os seus cânticos e as suas orações vão quebrar as correntes, as cadeias que estão dentro da sua casa. Você não pode parar, você tem que continuar e permanecer no propósito de Deus. Aí ele continua dizendo, como um malfeitor, mas a palavra não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também alcance a salvação que está em Cristo Jesus para a glória eterna. Aí ele diz, palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Aí se cumpre o que Jesus falou nos evangelhos, quando ele disse que aquele que perde a sua vida por amor a ele, esse a ganha. Mas aquele que tenta ganhar, esse a perderá. Aí Paulo vai falar sobre isso. Se morremos com ele, também com ele viveremos. Morrer com quem? Morrer com Cristo. Então há uma palavra de Deus para você dessa manhã. Você não pode sair dessa guerra. Você não pode desistir dessa guerra. Morra com Cristo, fique com Cristo, permaneça com Cristo. Por quê? Porque tem galardão te esperando, tem coroa te esperando, tem recompensa para a sua vida e muito maior é o que Deus tem para te entregar. Você recebe essa palavra? Então declara isso nos comentários, escreve aí, coloca nos comentários, eu vou agradar o meu Senhor, eu não vou olhar para trás, eu não vou retroceder, Deus me escolheu e eu não vou recuar, não sei, coloca qualquer coisa, escreve para você mostrar que você está recebendo essa palavra, sabe? Reproduz aí, mostra que essa palavra está fazendo efeito na sua vida, eu não vou retroceder, eu não vou recuar, eu vou permanecer na presença de Deus, eu não vou olhar para trás, foi Deus que me escolheu, eu não vou ser influenciado pela opinião dos outros, pelos que os outros falam, eu vou me apegar à graça, eu vou entender o que é a graça, eu vou me envolver com a graça de Deus. Para quê? Para não desistir, para não retroceder, porque a causa do Evangelho vale muito mais, a missão vale muito mais. Então eu vou permanecer no propósito de Cristo, não porque fui chamado por homens, não porque fui escolhido por homens, mas porque Deus me escolheu para essa guerra, que não é física, mas é espiritual.